Olá, meus queridos amigos, meus irmãos, Shalom, um grande abraço para todos vocês. É muito bom estar aqui, podemos falar mais um pouco da palavra do Criador, aprendermos mais um pouco, né? Aprendermos algumas coisas interessantes. A Escritura Sagrada sempre nos traz muitas aulas, né? E é sempre bom estarmos nos atualizando, nos aprofundando, porque a Escritura Sagrada, ela é realmente a instrução que nos leva à vida eterna. Ok? Então, nós temos que estudá-la sempre, né? E eu quero ler para vocês aqui um salmo que é muito interessante. Que muitas vezes as pessoas, quando se fala de salmo, eles já pensam logo no rei Davi. Claro que Davi escreveu muitos salmos, a maioria, né? Mas nem todos foram ele. Temos salmos até de Moisés, né? Tem salmo aqui dos filhos de Corá. Os filhos de Corá. Quem foi Corá? Corá foi aquele que se revoltou contra o Moisés. Corá, Datã, Avirã, né? Se revoltaram contra Moisés. Vamos dizer que eles eram o movimento de esquerda da época, né? Vamos dizer assim, dessa forma. E tentava desmoralizar Moisés ou destituir Moisés do poder. Não se conformavam que Deus havia escolhido Moisés para que Moisés conduzisse o povo de Israel até Canaã, certo? Então, o Corá, Datã, Avirã, né? Eles se revoltaram e tentaram de todas as maneiras dividir o povo e falar, vamos voltar para o Egito. Lá tem pepino, tem cebola, tem carne, tem tudo à vontade. Vamos para lá. Vocês estão entendendo? É o mesmo argumento da esquerda, é política, pura política, né? Vamos levar o povo de volta. E o povo vai ser escravo, vai ter trabalho, mas vai ter comida. Não é? Mas nem só de pão viverá o homem, não é verdade? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Salmo 46. Vou ler para vocês aqui e vou explicar para vocês algumas coisas aqui. Muito interessante, né? Para o condutor, para os filhos de Corá, no Alamot, um cântico, eu vou depois explicar Alamot, tá? Deus é para nós refúgio e força, uma ajuda muito acessível na aflição, de modo que não devemos temer as transformações da terra e o colapso das montanhas no centro do mar. Suas águas se encolerizarão e se turvarão, montanhas rugirão em sua glória. Selá. Muita gente me pergunta sobre a palavra selá, recebi umas mensagens, inclusive, significa selar, né? Então vou dar uma explicação, eu achei até uma forma fácil aqui, né? De explicar para vocês, vai ficar assim mais fácil. Que selar, ela vem da raiz hebraica, kalá. Existem outras interpretações, tá? Essa é uma das principais, né? Então selar vem da raiz hebraica, kalá, que significa suspender e medir, né? Significa assim, medir, peso. Eu leio para você um texto e falo para você, medite. Medita nesse texto. Ou então falo, analise. Analise comigo. Quantas vezes você fala, analise comigo. Isso não pode ser assim, assim. Vocês estão entendendo? Então, selar significa o quê? Medite. Para, não continua a leitura e medite. Ok? Espero ter esclarecido, né? Só para ajudar, tá bom? O rio, suas correntes alegrarão a cidade de Deus e o santificado lugar da morada do Altíssimo. Deus está dentro dela. Ela não faltará, não falhará. Deus ajudará ao romper da aurora. Nações rugem, reinos cambaleiam. Ele ergueu sua voz e a terra se dissolverá. O Senhor das legiões está conosco. Uma fortaleza para nós é o nosso Deus, o Deus de Jacó. Selá. Medite. Vão e vejam as obras do Eterno, que forjou devastação na terra. Ele faz a cessação das guerras, vai cessar as guerras, até o final da terra.
O arco ele quebrará, partirá a lança, e vagões consumirão em fogo. Desistam, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. Nações são povos, certo? Então, o Criador diz que ele será exaltado entre as nações. Quem foram os filhos de Corá? Vamos entender. Os filhos de Corá, eles fizeram esse salmo, compuseram esse salmo, numa hora de grande desespero, de grande angústia, dor e tristeza. Vocês sabiam? Foi nessa hora que eles fizeram esse salmo, compuseram esse salmo. Às vezes você está num momento de dor, de angústia, de tristeza. Esta é a hora em que você tem maior motivação de fé para falar com o Criador. Esse é o grande momento que você tem para se aproximar mais do Criador. Os filhos de Corá estavam para serem engolidos pela terra. A terra se abriu e começou a engolir Datã, Abiram, Corá e todos os que seguiram eles. Os filhos de Corá ficaram em pleno desespero, porque viram a terra abrir e engolir o próprio pai deles na frente deles. Falou, agora vai nós. Lá vamos nós para o buraco também. E a Escritura diz que os engoliu vivos. Eles não morreram para cair lá dentro, não. Caíram vivos. A terra engoliu eles. Ok? Então isso é terrível. E foi nessa hora que eles glorificaram e exaltaram o Criador pelo grande livramento. Porque o Criador foi justo, amoroso e misericordioso. Vou ler para vocês aqui. Este salmo foi composto pelos filhos de Corá, que se tornaram inspirados pelo espírito de profecia, quando seu pai desapareceu diante dos seus olhos. Os filhos de Corá foram salvos, por isso recitaram este cântico. Deus salvou eles, né? Deus os salvou quando a terra se abriu e ameaçou engoli-los com seu pai. Esse evento ensinou-lhes que a salvação divina nunca está distante daqueles que a merecem. Não importa quão desesperançada sua situação possa parecer. Durante seu momento de inspiração, os filhos de Corá previram ocasiões em que Israel estava destinada a perigar por força de exércitos e cataclismas que ameaçariam romper a terra em pedaços. Uma dessas ocasiões ocorreu quando o poderoso rei Senaqueribe e suas hordas convulsionaram todo o globo e extirparam todas as nações. Outra vai ocorrer no futuro. Outra ocorrerá durante a guerra de Gog e Magog. Quando os povos da terra se ajuntarão para devastar Jerusalém, Israel, né? Em cada caso, Deus anulará os planos do inimigo e milagrosamente resgatará seu povo escolhido do perigo. Este cântico é intitulado Alamot, o qual alude a Olamot, que significa muitos mundos. No hebraico, quando você fala Olam, Olam Rabá, que é o mundo vindouro, Olam é mundo. Olamot significa muitos mundos, plural. Ok? Para indicar que a salvação de Deus é constantemente expressa por todo o mundo, além disso, somos obrigados a confiar na orientação de Deus, que controla todos os aspectos da vida, embora seus atos sejam Neelamot, palavra hebraica, Neelamot, que significa secretos e ocultos.
Ok? Tudo do Criador é conforme Ele quer. E nem sempre o Criador nos fala como Ele vai fazer. Ele simplesmente faz. Os filhos de Corá viram a terra abrir e engolir centenas, talvez milhares de pessoas. Viram o seu próprio pai na sua frente ser engolido pela terra. Imagine o desespero que eles não estavam. Uma de perder o pai. Outra, que eles mesmos poderiam ser engolidos pela terra. Mas Deus com sua mão forte os livrou. Quem sabe é a sua situação. Quem sabe a sua situação seja essa. Você esteja vendo a terra se abrir. É um termo que nós usamos muitas vezes, né? O chão se abrir, me engolir. É um termo. Então muitas vezes você vê a terra se abrir. Desespero, desemprego, falta de alimentos, doença na família, separação, traição. Tudo isso traz o quê? Um grande buraco na nossa frente. Desespero total. Você muitas vezes tem vontade de entrar no buraco, se cobrir, tirar sua própria vida, se acabar, porque você não consegue enxergar uma saída. Os filhos de Corá, quando viram o buraco se abrir, eles já contaram com a morte. Mas não contaram que o Eterno os livraria. E a alegria deles foi tanta, tão grande, mesmo tendo perdido o pai com toda aquela dor, eles exaltaram o Criador e exaltaram Israel com esse cântico maravilhoso. O Salmo é um cântico. Então toda vez que você vê um problema, por pior que seja, por mais profundo que seja, por mais doloroso que seja, entenda, o Deus que abriu o chão lá no deserto, que engoliu muita gente, mas Ele também salvou muita gente de ser engolido pela terra. Esse é o mesmo Deus, porque Ele fala, eu sou o mesmo e não mudo. Ele não muda jamais. A mesma mão forte que livrou Israel de tantos inimigos no passado, livra a qualquer um de nós hoje. Ele não muda. Quem muda somos nós. Nós é que perdemos a confiança. Nós é que damos as costas para o Criador. Mas o Criador jamais nos abandona. Então tenha sempre em sua mente, exalte ao Criador. 24 horas por dia, mantenha o Criador na sua mente. Não perca tempo com besteiras do mundo. Quando o problema vem, não adianta correr, ele se instala na sua vida. Então não olhe mais para o problema, olhe para a solução. Deus é a solução para todos os problemas. E Ele mesmo fala, buscai o reino dos céus, sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Significa, todas as soluções eu te darei. Confia no Criador. Um grande abraço, meus irmãos, que a paz do Eterno esteja com todos vocês. Sejam felizes. E se inscreva se você não se inscreveu e dê seu like, isso é importantíssimo. Tá bom? Shalom.